tem que ter um cuidado gigante em garantir que, já seja por tráfego pago, já seja de forma orgânica, já seja você prospectando, tem que se garantir que você está falando com o lead ideal, né? O cliente ideal, né? O lead certo é o cliente ideal. Hoje vamos falar sobre como identificar leads qualificados e fechar clientes mais rápido. A gente vai combinar essas duas peças-chave, essas duas chaves indispensáveis para conseguir aumentar o volume de vendas, aumentar o ticket médio das vendas e, como não, aumentar a velocidade de cada venda. E se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massot, eu sou CEO e fundador de um grupo de empresas, mas não é por isso que eu estou aqui porque isso me tornou, nas minhas experiências empresariais, me tornaram um especialista em sistema de vendas de alto impacto e por isso, toda semana produzo conteúdo para ajudar, especialmente mentores e consultores que também querem fechar vendas maiores, de ticket alto e querem fechar mais vendas e querem fechar essas vendas mais rápido e assim alcançar talvez as centenas de milhares, 100 mil, 200 mil, talvez os milhões de reais de faturamento mensal. Vamos falar um pouco sobre leads, como identificar o que é um lead qualificado e o que não é um lead qualificado. E também vamos identificar como, com esses leads, podemos fechar clientes mais rápido. Bacana? Este conteúdo de hoje, só para contextualizar, está destinado especificamente a quem já tem uma consultoria ou uma mentoria que já vende online, ou para quem quer vender sua consultoria ou sua mentoria online, só que quer fazer isso fechando vendas mais altas e fechando essas vendas de forma imediata, em uma única conversa, numa única reunião, de uma tacada, vendas imediatas, né? Fechando clientes de forma imediata através do sistema de vendas de alto impacto. Bacana? Então, se você tem esse perfil, se você tem uma consultoria, ou tem uma mentoria, ou quer criar sua consultoria ou sua mentoria, mesmo que seja do zero, você está no lugar certo, eu posso te ajudar, fica comigo, me acompanha até o final, porque aqui hoje eu vou liberar um pequeno desafio, isso é como um jogo, né? Uma gamificação do conteúdo, onde eu vou pedir para você aplicar algo do conteúdo que eu vou mostrar aqui e vamos medir juntos esse resultado posteriormente. Na sessão de hoje, você vai conhecer alguns obstáculos, primeiramente, que impedem de identificar leads qualificados para fechar mais rápido e aprender a maneira certa de encontrar e abordar esses leads para fechar rapidamente. Tudo isso é o que a gente vai ver aqui. Eu sei, é um conteúdo que tem detalhes, então se você considera que isso realmente pode te ajudar a vender suas mentorias ou consultorias num valor mais alto e fechar mais rápido, anota, porque depois pode ser que esquece. Se anota, se registra, já é mais fácil de decorar no futuro. Bacana? Primeiro falar de obstáculos, né? Porque quando a gente fala em identificar leads qualificados e fechar clientes mais rápido, as duas coisas numa peça, surgem obstáculos. E tem alguns obstáculos que são, inclusive, obstáculos não reais, né? Alguns são mitos. Viajar um pouco nesses obstáculos, né, que estão aqui listados, a gente vai debater um pouco. Obstáculos realmente são obstáculos que você talvez tem consciência dos mesmos, sabe que você está passando por isso, e quais obstáculos você sequer sabia. Os que sabem que você está passando por isso, você vai poder resolver. E os que não sabia, você vai ficar alerta para esse tipo de obstáculo e vai passar a identificar e corrigir. Primeira coisa, para corrigir um obstáculo, para corrigir uma rota, né, para garantir que está no melhor caminho possível, é identificar o obstáculo, né? Então a gente vai ter esse duplo jogo aqui. Você vai identificar e se você já conhece, você vai saber que tem que ultrapassar. Tem uma premissa que eu tenho acompanhado em consultores e mentores de negócios que vendem ou que querem vender pela internet, eles acreditam de uma certa forma que todos os leads são iguais e todo mundo tem o mesmo potencial de compra ou todo mundo tem o mesmo potencial de fazer uma venda. Como que eu percebo isso? Eu percebo isso porque há uma crença que o tráfego faz milagre e que o tráfego tem que me entregar um cliente quase vendido, meio que vendido. Então eu fico pensando que eu vou talvez fazer um trabalho de geração de lead através de Instagram ou Facebook ou sei lá, ou Google ou YouTube. Vai chegar leads e esses leads são todos iguais e todos têm o mesmo potencial idêntico de compra. E essa é uma teoria. A verdade é que vai depender muito de como está feito o anúncio ou a postagem que atrai lead que você vai receber. Então, tem que ter um cuidado gigante em garantir que, já seja por tráfego pago, já seja de forma orgânica, já seja você prospectando, tem que se garantir que você está falando com o lead ideal, né? O cliente ideal, né? O lead certo é o lead ideal, o cliente certo é o cliente ideal. E não é o cliente médio, e não é o lead médio. Não é o lead que compra, é o lead
lead que melhor me compra, o lead que mais paga. E esse é o desafio que o mentor ou o consultor tem que achar, porque não adianta estar gerando uma montanha de leads, gastando dinheiro em tráfego, estar sofrendo para vender, isso vai gerar o dobro de trabalho para fazer um fechamento. Ao final, tem que otimizar o recurso mais valioso que um dono de um negócio tem, que um mentor ou que um consultor tem, que é o tempo, né? Tem que otimizar esse tempo para tentar falar somente com leads que realmente estão prontos ou com uma forte necessidade de compra. O que acontece é que a gente paga pelo lead. Se faz tráfego pago, paga com dinheiro. Se faz tráfego orgânico ou prospecção, paga com tempo ou talvez com horas de pessoas do time. Então não tem muito sentido estar gastando dinheiro em ações de geração de demanda, vamos chamar tudo isso ações de geração de demanda, ter ações de geração de lead, se eu não me certifico depois que esse lead é um lead qualificado no sentido de meu cliente ideal, meu cliente perfeito. Isso vai gerar um gasto de tempo, uma despesa emocional, um esforço. Afinal, tenho que concentrar muito como eu investo meu tempo. Você tem que concentrar muito como investe seu tempo, como gasta seu dia, porque fazer 2 apresentações de venda por dia, falar com 2 potenciais clientes por dia e os 2 serem clientes muito compradores, pode te gerar vendas diárias. Falar com 4 por dia, ou com 3 por dia, pode gerar vendas diárias, constante, ter um fluxo de mais venda. E ao contrário disso, está com lead que não é qualificado, você está gastando dinheiro e não está fazendo venda, e está caminhando e não está fazendo venda. Então, onde que está o problema? Aí, normalmente, o que acontece é o conteúdo que atrai lead orgânico, o conteúdo que eu coloquei para trazer lead pago, né, tráfego pago, ou então as ações de prospecção que eu estou fazendo, todas elas como ações de geração de lead que não falam diretamente com o meu cliente ideal, portanto, atrai leads que não são meu cliente ideal, que gera mais trabalho, gera mais desgaste, gera frustração, gera insegurança, porque ao final, como você sabe se seu processo comercial está bom, se você está apresentando para o lead que não é o lead certo? Você somente pode determinar que seu processo de vendas está ok se você está apresentando para o lead certo e o lead certo compra ou não compra. Aí você vai ter um parâmetro. Se você está oferecendo carne para um vegetariano, você não pode saber se seu processo de vendas está ok, porque o vegetariano não quer carne, né? Ele quer, sei lá, vegetais, obviamente. Bacana, então esse é um obstáculo. Cuidado, você está falando com quem? Suas publicações orgânicas, suas publicações pagas, suas ações de prospecção, está falando com quem, amigo? Você está falando realmente com a pessoa que sua consultoria consegue ajudar, com a pessoa que sua mentoria consegue ajudar, ou está falando com qualquer pessoa aleatória que sequer tem perfil de te comprar, e que se te comprasse, talvez geraria uma frustração nessa pessoa que te comprasse, porque potencialmente nem você pode ajudar tanto, né? Então esse é um cuidado que tem que ter. Segundo obstáculo, pensar que é necessário um processo longo para qualificar o lead. E nada mais longe do que isso, é muito fácil qualificar o lead. É inverso. Você, antes de qualificar o lead, você define quem é seu lead ideal. Você define quem é seu cliente perfeito. Você tem essa clareza, este é meu cliente perfeito, idade, profissão, estado civil, ano do carro, se tem filhos, cidade onde ele mora, sei lá, você define quem é essa, dores, desejos, objeções, você entende quem é esse indivíduo em um nível que você vai falar só com ele depois. Todo seu conteúdo, toda a sua comunicação está direcionada a esse indivíduo e não a parte racional desse indivíduo. Você vai falar diretamente nas dores, nos desejos, nas objeções. Então, portanto, o que acontece é que ele vai tender a se identificar. E na medida que ele se identifica, ele vai conseguir entrar em contato contigo, potencialmente você vai poder qualificar e vai receber pessoas qualificadas, né? Então, o processo não é difícil qualificar. O processo é as pessoas tendem a não fazer o trabalho prévio. Os consultores ou mentores tendem a não fazer o trabalho prévio, que é quebrar a cabeça para descobrir dores, desejos, objeções, sonhos, expectativas, vontades, experiências passadas, vontades futuras, projeções, né? Para onde ele vai. A vida do teu cliente tem que ser algo que você tem clareza num certo nível, porque somente assim você vai atrair já pessoas qualificadas e vai repeler, inclusive, pessoas desqualificadas. Esse deveria ser o caminho ideal na hora de você pensar em qualificar. Antes de pensar em qualificar, ter falado somente com a pessoa ideal. Então, chega somente pessoas qualificadas em grande medida, né? Não existe um processo perfeito no mundo que traga só cliente qualificado, mas em grande medida tem isso, né? Tinha até uma frase célebre, destas frases que as pessoas postamos no Instagram e tal, né? Que era Abraham Lincoln, eu acho que era, que falava: se tivesse 5 horas para cortar uma árvore, passaria as 4 primeiras afiando o machado, né? O que isso significa? Parecido com o que eu estou dizendo aqui. Se eu tenho que qualificar um lead, é muito mais fácil me preparar para atrair somente o lead qualificado, né? Então, temos que gastar tempo. Então, isso já é algo que eu quero que você considere, que abra um documento, faça uma lista e coloque descrição do teu cliente ideal, embaixo coloque dores, escreva 10 dores, depois objeções, depois desejos e depois crenças limitantes, e tem uma lista de 10 tópicos para cada um desses itens: dor, desejo, objeção e crença limitante. E com isso você tenha muita profundidade real de quem é esse cliente e comece a falar desse jeito, com essa pessoa. Isso vai
vai ajudar o seu cliente. Assim, você vai ter facilidade, porque vai tender a atrair somente cliente qualificado, tá bem? Seguimos para o terceiro obstáculo. Achar que os leads qualificados são apenas uma questão de sorte ou de acaso. E agora você já sabe que não tem nada a ver com sorte ou acaso achar um lead qualificado, tem a ver com afiar o machado. Mais que você se prepara, mais que você se organiza. Ao final, isso é muito mais científico do que uma coincidência, muito mais científico do que casual encontrar o lead qualificado ou fazer uma venda. Tudo isso o tempo inteiro é um processo quase baseado em neurociência, né? Entender como funciona o cérebro do ser humano. E quando você entende isso, você começa a perceber que você fala com o lead qualificado e você faz o lead qualificado reagir. Além do mais, as plataformas online como LinkedIn, ou Google, ou YouTube, ou Facebook, Instagram, tem muita inteligência nesses algoritmos. Então, eles começam a aprender, de alguma certa forma, com quem você quer falar ou com quem você fala, pela reação das pessoas do outro lado. Então, é meio que você treinar seu Instagram, meio que você treinar seu YouTube a falar com as pessoas certas. E desta forma, pode ser que você demore uma semana mais, ou um mês menos, né? Ou um ano mais, ou um ano menos, mas, sabe, você está plantando em uma direção muito clara, né? Buscando que não seja um fator a sorte para você, né? Fazendo com que seja uma consequência natural do processo, tá vendo? E agora vamos ver isso desde o outro lado. Então, já entendi os obstáculos. Tem obstáculos que às vezes são de afiar o machado, tem obstáculo que é conceitos que tem que ficar claros para conseguir identificar leads qualificados e fechar mais rápido. E uma coisa é muito casada com a outra, mais clareza que eu tenho do lead, mais fácil que é fechar mais rápido. Por esse motivo, vamos falar agora então sobre como fazer para captar esses leads qualificados para ter um fechamento mais rápido. Primeira coisa, tenho que ter muita clareza da qualificação em relação a quem é esse indivíduo. E aqui eu posso identificar coisas. Eu gosto de usar essa técnica do BANT. BANT são as siglas de Budget, ou seja, orçamento, Authority, ou seja, autoridade, Needs, né, que são necessidades, e Time Frame, que é janela de tempo. Então, baseado nesses critérios, orçamento, autoridade, necessidade de janela de tempo, você se torna na frente do cliente qualificado ou não. Então, basicamente, o que é orçamento? Ele tem capacidade de compra. O que é autoridade? Ele é o decisor da compra, ele pode me contratar chegado o momento, ele pode tomar essa decisão imediata. Necessidade, ele precisa da solução do meu produto, do meu serviço, da minha mentoria, da minha consultoria, ele precisa. Finalmente, time frame, que é a janela de tempo, ele está no momento que é capaz de tomar essa decisão e dar esse passo agora, ou ele quer isso para um momento futuro, se Deus quiser, talvez. É isso, com esses critérios, né, BANT, com essas 4 siglas, você consegue fazer isso e consegue garantir que você está na frente de alguém qualificado ou saber se não é qualificado para não necessariamente ter que gastar tempo e ficar na frente. Segunda coisa, é possível ter ferramentas de automação e análise para identificar comportamentos que identificam se o lead que indicam se o lead é qualificado ou então se não é qualificado. E que tipo de ferramentas fazem isso? Olha, toda vez que a gente faz campanha massiva de geração de demanda, a gente usa uma ferramenta muito sofisticada que é Google Forms, que é formulários do Google. Basicamente, a gente, em algum momento do nosso processo de contato com o cliente ou do interessado, pede para ele preencher essa pesquisa, esse documento, e através desse preenchimento nós identificamos se ele é ou não é qualificado. Já conseguimos, ao vivo, diariamente, ir direcionando essa campanha, né? Direcionando esse fluxo natural, garantindo que estamos na direção de o lead qualificado, do cliente certo. E o cliente certo é o cliente que compra rápido. Então, fala, lead qualificado que fecha mais rápido é como identificar o lead que compra já, né? O lead que fecha agora, o lead que fecha imediato, né? Então, quando a gente resume, né, sintetiza o como identificar leads qualificados e fechar mais rápido é gerar leads que fecham de imediato, né? E essa é a busca, né? Tipo, gerar leads para qualquer pessoa que mais ou menos entende de tráfego é fácil. Agora, gerar lead que fecha rápido já não é tão fácil. Ou gerar lead através de tráfego pago ou de tráfego orgânico, ou fazer prospecção. Agora, fazer prospecção de lead que fecha rápido já não é tão óbvio, né? Já não é tão simples, né? E esse é um pouco o segredo. Ao final, tempo é dinheiro. O custo de uma mentoria ou de uma consultoria, ele está impactado em um percentual pelo custo de vendas e marketing. Então, se o lead custa 5, sei lá, 10, e o tempo de venda é 6 horas, tem um custo de vendas e marketing. Se o lead custa 5 ou 10, e eu fecho numa hora, meu custo de vendas será 6 vezes
inferior. Então, tempo é dinheiro. Entendeu? Se preciso fazer 20 reuniões para fechar uma venda, eu tenho 20 vezes mais trabalho do que se precisa de uma reunião para fechar uma venda, né? Um único cliente, um único lead que entra. Então, por isso, às vezes o lead de R$20 é melhor que o lead de R$3. É melhor porque ele compra, né? E o lead de R$3 talvez não é um lead qualificado. E como saber isso é entender no caminho se esse lead é qualificado ou não é através de pesquisa. Né? Tem que estar em pesquisa. Como encaixar uma pesquisa nisso? Cara, é em forma de ajudar o cliente. Você tem que falar, olha, preencha este arquivo, né? Você pode mandar o arquivo em algum momento do processo comercial, preencha este arquivo para conhecer melhor e quando a gente for te atender, a gente saber um pouco mais como direcionar o conteúdo para o seu perfil exato. Esse é um caminho adequado para fazer isso, tá vendo? E faça finalmente perguntas diretas para entender o nível de interesse do lead, né? Então não pode estar fazendo perguntas nas quais você tem que intuir o que ele quis dizer, né? E se está intuindo, está errado. Você tem que ir na certeza. É sim ou não? É assim ou assim, né? O tempo inteiro tentando ter a certeza absoluta do que o lead realmente tem como objetivo, como sonho, como desejo, como problema, como dor, né? E assim conhecendo um pouco mais. Finalmente, dentro dos itens que a gente, né, de budget, authority, needs e time frame, tem o time frame que é janela de tempo. Quando eu consigo encontrar leads, que ele está numa situação urgente, que precisa resolver um problema imediato, eu tenho muitas mais chances neste cenário de conseguir fazer com que este lead esteja disposto a comprar e a fazer uma escolha imediata. Então eu tenho que gerar leads que fecham rápido, que compram rápido, porque tem um problema urgente. Então eu tenho que fechar leads que têm um problema urgente que meu produto ou serviço resolve. Então qual é o meu lead qualificado? É aquele lead que fecha rápido porque tem um problema que eu sei resolver. Então esse é um pouco imediatamente, né? Porque ele precisa resolver imediatamente esse problema que ele tem. E esse é o caminho certo de conseguir gerar esse lead que fecha rápido. E aí também não adianta de nada estar gerando esse lead e não saber o que fazer quando eu recebo o lead. Não tem sentido nenhum gerar lead que tem um problema imediato e eu não sei como conduzir o lead A, B, C, D, até Z para conseguir fechar a venda no ato. Para isso, tem outros conteúdos aqui no canal e eu te convido a dar uma olhada em outros conteúdos aqui. E nesses conteúdos você vai encontrar, por exemplo, como fazer um speech de vendas de alto impacto para fechar clientes na hora. Aí você vai entender como é a lógica de comunicação que tem que ser seguida para garantir que o cliente compra de imediato. Bacana? Bom, lembrar, a venda não é uma habilidade aleatória, né, que é arte de magia, que é uma habilidade casual, senão a venda é uma habilidade que pode ser aprendida. A venda é muito mais ciência do que casualidade, do que coincidência, tá vendo? Não tem nada de mágico nisso. Então, se você não gosta de vender, se você não tem vendido, se você... Cara, o problema não é você. Normalmente, não é você mentor, não é você consultor de negócio. O problema não está em você. O problema está exatamente no conhecimento que você não tem sobre como fechar vendas maiores, como fechar clientes que pagam mais rápido, que fecham valores mais altos e que compram de imediato, né? Então isso pode ser aprendido, é muito mais técnica do que arte, tá vendo? Bacana, o que eu quero te convidar? Durante 30 dias te convido a aplicar a estratégia para identificar leads qualificados e fechar vendas mais rapidamente, fazer essa lista de dores, desejos, objeções, crenças limitantes, identificar com clareza seu avatar, idade, estado civil, profissão, ano do carro, se usa cartão, de que estado é, um pouco todas essas características. E também te convido a gerar esses leads, começar a fazer comunicação falando com esse lead para fechar mais rapidamente. E em 30 dias você me responde e me diz como foi. Daqui tem 30 dias, volta aqui nos comentários, deixa seu feedback, se dá certo, perfeito, explica por quê e como que deu certo. Se não deu certo, me explica o que falhou, porque de repente eu posso te ajudar. Então você pode falar aqui, não deu certo, eu fiz tudo que você fala, não deu certo, que eu venho e te ajudo pessoalmente. Será um prazer te chamar e entender um pouco mais do teu negócio e talvez te atender pessoalmente para te ajudar a fechar vendas maiores de ticket alto para clientes que compram de forma imediata, fechando vendas na hora de valores maiores. Bacana? Top! Isso foi sessão com o Ricardo número 155. Significa que, isto é, semana que vem vou estar 3 anos
156, né? Vai ser 3 anos, todas as quintas-feiras produzindo conteúdo que eu produzo aqui, tendo variações, né? Você sabe que eu sou do mundo das vendas de alto impacto, então eu falo sempre de uma perspectiva ou de outra, desde fechamento de vendas, negociação, né, e tudo isso. Então, qualquer conteúdo que você encontra aqui nesse canal deve poder te ajudar em algum momento ou em outro. Quero agradecer sua companhia aqui hoje. Se gostou, deixa seu like aí, dá sua curtida. Tamo juntos, forte abraço, até semana que vem, boas vendas, bom trabalho, tchau, tchau, fui.